Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês. Mais um vídeo onde nós vamos trabalhar alguns outros elementos do HTML, vamos dar prosseguimento ao conteúdo das aulas anteriores, vendo alguns elementos bem legais que vocês vão com certeza achar interessante praticar no seu dispositivo aí no celular, né? Para poder não esquecer, né? Vamos praticar bastante, porque isso é importantíssimo, é a prática. Você não aprende a andar, a surfar na praia só vendo os vídeos, não. Você tem que ir lá e fazer as coisas acontecerem, praticar até chegar em um momento que você tenha domínio do que você está fazendo, não é verdade? Então vamos fazer isso, vamos praticar. Usem o celular para fazer essas atividades. Essa semana, no caso, na sexta-feira, dia 25, nós teremos um quiz, não será atividade prática, mas sim um quiz que vai ser colocado em prova essa videoaula, esse conhecimento que vocês estão adquirindo nessa videoaula. Então, prestem atenção na videoaula, porque é daqui que será disponibilizado o quiz desse conteúdo que você vai responder lá o quiz. A partir desse conteúdo é que você vai responder o quiz dessa semana, viu? Um grande abraço para todos e vamos que vamos. Beleza. Nas aulas anteriores nós já começamos a ver aí várias tags HTML, a gente já começamos inclusive a ver um estilozinho, um CSS, como coloca lá a cor do background do site, a cor de fundo do site. Isso é legal, é interessante quando a gente começa a ver, o site começa a brilhar na nossa frente, já tem uma série de funções, possibilidades que a gente pode fazer dentro de um site, né? na estrutura de um site. E hoje a gente vai dar passar mais algumas tags para vocês terem noção aí de como é que funciona essas tags. Mas, como eu já falei, na dica da semana passada, a gente tem um site W3School. Você entra lá, né, w3school.com, você entra, tem lá a referência de todas as tags por tag, a definição da tag, o exemplo, né, de como você usa na prática aquela tag. É muito prático, muito interessante. Vale uma visita de vocês, para vocês perceberem lá a imensidão de possibilidades que a gente tem quando a gente começa a desenvolver. E o primeiro passo agora que é HTML, existem tantos outros passos que a gente tem pela frente, mas a base é essa, tá bom? Uma dica de hoje que eu passo para vocês é uma extensãozinha que você pode colocar no seu navegador. Pode ser o Chrome, pode ser o Opera, como no caso eu uso, o Mozilla. Então é uma extensão que é bem prática quando você quer identificar uma cor específica que você viu lá no site, em um determinado site, achou bonita e queria usar aquela cor no seu site. Então você usa ele vai lá e identifica o número hexadecimal, o código hexadecimal ou o RGB, por exemplo, daquela cor. Você leva lá para o programa que você está usando para criar o seu site, coloca lá o código no espaçozinho definido lá para o código, para a cor, né? E aí você muda a cor daquele objeto específico lá do seu site, tá bom? Para usar é muito simples, né? Você vai abrir aí o navegador. Eu vou abrir o navegador aqui em uma nova janela. Abrir aqui. Estou usando o Opera. Ele fica do lado aqui. Clico na primeira opção e vou navegando aqui no espaço do site. Veja que lá em cima apareceu uma aba já mostrando para mim os códigos respectivos daquela posição em que eu me encontro com o mouse ali no site, né? Então, para congelar essa cor, para travar essa cor que eu quero, eu clico com o botão direito e ela congelou a cor e foi congelada para cá. Agora eu tenho ela aqui. Então eu posso clicar em cima e ver lá no meu na janelinha qual é a cor RGB, qual é o código de cor HSL e qual também a cor no formato hexadecimal. Isso é muito legal. Você pega aqui, copia e cola lá no seu código. É bem prático para a gente já definir uma cor através do código hexadecimal. Colorzilla é a dica de hoje.
Ok, vamos começar então. Vamos trabalhar com alguns outros elementos HTML hoje, certo? Um dos elementos que a gente vai trabalhar é o block quote, ou como alguns pronunciam por aí, block quote, fica a critério de cada um, a pronúncia não é o importante nesse momento, tá bom? Então, a função desse block quote é dar um destaque, né, em um determinado texto, de repente para você fazer uma citação ao texto ao parágrafo que foi feito, do texto específico daquele site. Então você deixa uma partezinha do texto em destaque, separado, deslocado um pouco, para que não você já perceba de cara que algo que está em destaque, tá bom? Então vamos fazer isso na prática, não vamos perder muito tempo. Antes de começar a prática, eu vou lembrando para vocês que vocês podem fazer esse código que a gente está fazendo aqui lá no seu programazinho, que a gente definiu lá para usar no celular. Você pode usar um outro programa que você queira, ou você pode usar o próprio computador, quem tem computador, né? No meu caso eu vou fazer isso no computador para facilitar a minha vida, para não perder tanto tempo. E aí eu vou estar usando, na verdade, um programa chamado Visual Studio Code, que é muito popular na área de programação, certo? E você vai fazendo aí no programa que você tem, seja no computador, seja no celular. O primeiro passo que eu sempre faço nesse caso é criar uma pasta na minha área de trabalho para mim guardar os meus arquivos. Então nesse caso eu vou criar uma pasta chamada HTML/CSS, que é o nome da disciplina, e dentro da pasta HTML/CSS eu vou criar uma subpasta chamada aula 04, que é a aula de hoje. Dentro dessa pastinha eu vou colocando aí os arquivos que a gente for criando durante essa aula, mas possivelmente a gente vai criar apenas um. Ok, então vou voltar aqui, vou abrir o Visual Studio Code, vou clicar em arquivo, abrir pasta e vou selecionar a pasta que eu acabei de criar. Ela vai estar aparecendo aqui, aula 04, tranquilo? Eu vou fechar aqui essa abazinha de boas-vindas e vou criar o meu primeiro index.html. Eu vou clicar aqui em novo arquivo, nesse botãozinho, e digitar o nome do arquivo, que é index.html. Isso a gente já viu na aula passada, que um arquivo, para ser um site, né, para ser considerado uma página, um arquivo de HTML, uma página HTML, precisa ter o .html, que é a extensão. Para facilitar, eu vou pedir para o próprio Visual Studio Code completar para mim. Eu vou escolher a opção Skeleton e ele já cria para mim automaticamente todo o código que eu preciso, o código base do HTML. E aí a gente vai começar a praticar os comandos, as tags, os elementos, né, na verdade. A gente vai praticar os elementos do HTML de hoje. Lembrando que esses elementos, esses que a gente está vendo hoje, vão ser a base do quiz que vocês vão responder na sexta-feira, tá bom? Voltando aqui para o slide, primeiro a gente vai ver o block code e vamos ver como é simples, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar um texto qualquer da internet, só para a gente praticar, para não perder, ter que estar digitando aqui o texto. Eu vou pegar um texto que já existe aqui na internet. Então peguei aqui um texto relacionado ao HTML, copiei e estou colando no código aqui. Vou criar um título H1, colocar tudo sobre HTML. Ok? Lembrando que aqui, ó, o title por padrão ele colocou index, mas não tem problema, não vamos mexer com isso não. Posso colocar aqui só aula 04 para não ficar, né? Mas vou voltando para cá. Eu criei um título, vou criar um parágrafo. E no parágrafo vou colar o texto que eu copiei da internet. Veja que ele ficou compridão aqui. Antes de mais nada, eu vou esconder essa parte aqui para a área de adição ficar maior. Então, para esconder, eu vou clicar nesse símbolo de páginas, né? Duas páginazinhas aqui. Pronto.
Agora o próximo passo é só dar Enter aqui. Não, nem precisa, vou deixar assim mesmo. Então eu criei um parágrafo. Não, vou fazer isso. Vou dar um Enter para ficar aparecendo o comando, o código, o conteúdo todo aqui na tela. Pronto. Bom, nós temos um parágrafo criado. Vou dar um Ctrl S, a tecla. Eu posso clicar aqui em arquivo e salvar para salvar o documento, o arquivo. Ou posso clicar, posso utilizar a combinação de tecla Ctrl S do teclado. Com isso, o arquivo foi salvo. Foi salvo aonde? Lá na pasta aula 04 que a gente criou na área de trabalho. Está aqui o arquivo index.html. Foi criado pelo Visual Studio Code. Se eu der um duplo clique, o arquivo vai ser aberto no navegador. Eu tenho aqui o arquivo aberto. Veja que ele criou todo esse parágrafo aí. Imagine que eu precisava dizer qual é a fonte que eu peguei, que eu copiei esse texto aqui, de qual site que eu copiei esse texto. Então eu vou usar o block quote aí para fazer isso. No caso, eu volto Visual Studio Code e vou colocar embaixo do parágrafo, colocar block quote, e dentro do block quote eu vou colocar fonte, e nesse caso eu vou colocar o endereço do site. Eu vou copiar lá no navegador e colar aqui, certo? Pronto. Ficou grande, mas tudo bem. Agora eu vou dar um Ctrl S, voltar lá para o meu navegador e veja que quando eu atualizar, apareceu um texto destacado, já recuado, para avisar que aquele não faz parte do parágrafo, apenas uma citação ao texto de cima, tá bom? Então, se eu aumentar, ele vai ficar sempre com essa questão do recuo aqui do lado. Então, block quote basicamente é para isso. Temos outras tags que a gente vai estar vendo agora, que são também interessantes, talvez nem tão importantes, mas que a gente precisa estar vendo para ter uma noção de quais as funções de cada uma delas, tá bom? Vamos começar com essa tag ABBR. Tag ABBR, ela é utilizada para fazer abreviações, para definir abreviações. Então, como a gente sabe que o HTML é uma linguagem de marcação, você marca um determinado texto e define o que é que esse texto representa. No caso, a BBR vai dizer que aquele texto é uma abreviação. Vamos voltar lá para o nosso Visual Studio Code. Vamos ver se tem alguma abreviação aqui. HTML, linguagem de marcação de hipertexto, é uma abreviação. Poderia colocar o seguinte, certo? Eu poderia ter colocado o ABBR aqui, ABBR, e dentro da ABBR eu posso colocar um title, uma propriedadezinha que faz com que apareça um texto. Então, HTML é Hypertext Markup Language. Aqui, fora do HTML, eu fecho o ABBR. Pronto. Fechei o ABBR. Está aqui. Então, nesse título aqui, eu estou dizendo que em inglês ele significa Hypertext Markup Language. Ok? Então, aqui também tem em português, mas o mais importante é você entender o comando, a função desse ABBR aqui, que ele abre e fecha desse lado. Não fechei aqui não, deixa eu fechar. Pronto. Ok, então vou dar um Ctrl S e a gente vai ver o que é que vai acontecer lá no navegador. Então a gente atualiza aqui o site, né? Cliquei em atualizar. A gente vai perceber que o HTML ficou um pouco diferenciado, ficou como se tivesse sublinhado ali. Quando você passa a setinha do mouse, veja que aparece o rótulo, né? Um texto explicando qual é o significado daquela abreviação,
ok? Veja que é bem legalzinho para você colocar no seu texto, uma formatação que dá um diferencial para o texto que está lá no seu site, tá bom? Então, ABBR é para abreviações, para você definir abreviações aí, o significado de algumas abreviações, tá bom? Vamos para o próximo código. A tag B de bold é uma tag definida para negrito, para deixar o texto em destaque, somente para isso. Então ela deixa o texto em negrito, pronto, não tem mais outra importância além dessa, tá bom? Vamos ver o que acontece. Então, voltando aqui para o Visual Studio Code, para deixar em negrito, outras tecnologias além do HTML. Então, essa palavra outras tecnologias eu vou deixar em negrito. Para isso, é muito simples, eu coloco B, abre e fecho, certo? E aí você vai observar que esteticamente, Ctrl S para salvar, vai mudar, o texto vai ficar em negrito, vai ficar destacado quando eu atualizar aqui. Então veja que outras tecnologias ficou realmente em negrito, no estilo negrito, tá bom? Voltando aí para as nossas tags, o city, tag city define o título de um trabalho criativo. Então você pode formatar quando você for citar algum trabalho criativo, como por exemplo poesias, filmes, vamos lá, um livro, né, um poema, música, você pintura, escultura, você utiliza essa tag separando o título da obra que você está citando, né? Então vamos lá, voltando lá para o nosso código. Então voltando aqui para o Visual Studio Code, eu vou pegar mais uma vez, fazer uma cola aqui de um texto da internet para a gente testar esse código. Apesar de ser bem simples, seria interessante a gente ver isso na prática, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar um novo parágrafo aqui embaixo, depois do block code aqui, e aqui eu vou colar o texto que eu peguei da internet, colei da internet, certo? Bom, pronto, tranquilo. Tô quebrando a linha para ficar todo belezinha. E aqui, veja que ele fala sobre alguns filmes, ele cita alguns filmes. Por exemplo, Resgate é um filme que foi citado aqui. No código, seria interessante eu fazer o seguinte, eu colocar o cite aqui. Vamos ver como é que está o código agora. Ctrl S antes de eu colocar a tag. Eu vou voltar aqui para o navegador. Veja que está lá um parágrafo normal. Os textos estão normais, como foi tirado da internet. Agora, eu vou colocar o cite aqui, por exemplo, nesse filme. Não vou colocar em todos, para não perder muito tempo. Coloco no início e no final do título do filme, dou um Ctrl S e vamos voltar lá para o nosso navegador, vamos atualizar. Veja que a palavra resgate ela ficou diferenciada do texto, né? Isso é interessante para a gente, para quando o navegador lê essa parte, ele vai saber que isso é um título de alguma obra de arte, né? Alguma obra, seja literária, seja cinematográfica. Então qualquer obra literária vai ficar marcada com esse cite. Isso é interessante. Não é só a questão visual, né? Não é só o diferencial visual, é algo que está além disso, né? Ou seja, o navegador ele vai tratar isso não só colocando em itálico o texto que está selecionado ali, foge da questão da estética, né? É algo mais profundo, tá bom? A gente vai entender isso melhor com o decorrer das aulas. Beleza, então nós marcamos aqui o cite, vamos para a próxima tag. A próxima é o code, que ela basicamente ela faz a mesma coisa que a gente fez agora com o cite, só que para códigos computacionais. Então se você tivesse, por exemplo, a necessidade de definir dar um diferencial para um código computacional,
deixar destacado, ou se sabendo, né, que não é só a questão do destaque da questão estética, mas algo que também vai mais além disso, né, que é uma questão de que deixa o seu site com código realmente válido e inteligível para o navegador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui, Ctrl S, eu vou criar um novo arquivo, vou abrir aqui um novo arquivo, criar um novo arquivo, vou chamar de index2.html. Eu vou criar o HTML padrão e vou colocar aqui novamente no corpo do meu site um H1. Vou colocar dicas de programação. No corpo, ainda no corpo do meu site, eu vou colocar um parágrafo. Vou colocar assim: para criar uma variável. Ok, então eu criei um texto aqui falando sobre programação, como criar variáveis, e aí tem alguns comandos que, na verdade, chaves, né, chaves, palavras reservadas lá da linguagem, que são tipos de dados que a gente vai ver com mais detalhes ainda. Mas vamos lá. Eu preciso colocar isso. Se eu der um Ctrl S agora, veja que eu salvei o site. Antes de tudo, eu vou apagar algumas linhas aqui que não tem necessidade ainda de a gente trabalhar com ela por enquanto, certo? Então eu digitei aqui, vamos lá para a pastinha que a gente está guardando os nossos arquivos. Vou dar um duplo clique, veja que apareceu lá o texto, o parágrafo, né? Tranquilo, com a dica de programação. No caso, eu preciso dar um destaque a essas palavras e dizer que eles são comandos de programação do computador. Então, no caso, eu vou voltar lá para o nosso Visual Studio Code ou Visual Code e vou colocar aqui code, certo? Pronto. String boolean, pronto. Aí veja bem, então eu estou dizendo para o navegador que esses são códigos de computador. Então Ctrl S, volto lá para o meu navegador. Se eu observar, ele vai ficar destacado também, bem destacado, e informa, o computador sabe que isso são códigos o navegador sabe que são códigos de computadores que estão destacados aí no nosso parágrafo, tá bom? Então esse code serve para isso. Então vamos agora dar uma avançada, porque eu estou achando que esse vídeo está ficando realmente grande, eu achei que ia ser mais rápido. Vamos trabalhar com as tags que a gente acha mais relevantes, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer aqui essa em. A função dela é dar ênfase no documento, certo? Vamos ver como é que funciona. Então, voltando lá para o nosso Visual Studio Code, eu preciso dar um ênfase, né? Uma ênfase maior na palavra Java. Então, Java em fechando aqui, vou dar um Ctrl S, vou abrir aqui novamente o navegador, vou atualizar e a gente vai ver que o Java ficou destacado, tá bom? Então ele faz com que o Java faça essa diferenciação dessa palavra, e não, certo? Imagine a seguinte situação: uma pessoa tem um déficit, tem alguma deficiência auditiva e ele usa um programa para fazer a leitura, o áudio do texto do seu site. Tem alguns programas que fazem isso. Então, quando você define o em, essa tagzinha em, você está dizendo para aquele leitor que faz a leitura do áudio, né, a leitura do texto através do áudio,
ele quando chegar na palavra Java, por exemplo, ele vai dar uma ênfase, ok? Então, quando ele for falando aqui, para criar uma variável no Java, então ele dá uma ênfase nessa palavra, e é exatamente a função do en. Não é só a questão estética, como eu já falei, tem essas questões também de acessibilidade, né, de fazer com que as pessoas que têm dificuldades de algum tipo de deficiência física também consiga ter um bom proveito aí do conteúdo da internet, tá bom? Vamos para o próximo. O i, a tag i, ela diferencia do texto deixando em itálico. Muito legal. Vamos ver aí. Vamos ver um detalhe aqui. Voltando aqui para o Visual Studio Code. Eu coloquei aqui, vou colocar uma outra palavra também em com o i, para a gente ver a diferença. Vamos lá, criar uma variável, vou colocar variável com i. Ok, vamos ver lá, vamos dar um Ctrl S, vou voltar aqui para o meu navegador e vou atualizar. Vamos lá, variável também ficou em negrito. Então quer dizer que é a mesma coisa, o en e o i é a mesma coisa? Não. O en tem essa questão da acessibilidade, né? Ele é muito mais indicado do que o i. O i é só visual, só fica lá aparecendo para o usuário o destaque do itálico no texto. O en, ele consegue, além de deixar o texto em itálico, ele também possibilita dar mais possibilidades que pessoas que tenham dificuldades, como eu já falei, auditiva no caso, possa também ter um maior proveito do site que você criou, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá para o mark. Essa tag define o texto que deve ser marcado ou destacado. Vamos lá, vamos usar a tag lá no nosso Visual Studio Code. Então eu quero, por exemplo, diversos tipos irá suportar. Eu vou colocar mark aqui, tag criada, tag aberta, tag fechada. E aí a gente vai dar um Ctrl S, vamos lá voltar para o nosso navegador para a gente ver como é que ficou. Então a gente vê que suportar ficou destacado. Então você vê que marcou como se fosse um marca-texto, na verdade. Então você quer marcar algo, deixar destacado como se fosse um marca-texto, você usa a tag mark, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. Small. Vamos para small. Small, ele deixa o texto no tamanho menor. Vou voltar aqui para o nosso código. Então eu quero, por exemplo, diversos tipos para criar variável. O tipo de dado eu vou deixar com tamanho menor, certo? Então vamos lá, vou dar um small aqui, vou fechar. Acabei apagando aqui o negócio, mas vamos lá, vai dar certo. Pronto, tipo de dado, quando eu dou um Ctrl S, volto lá para o nosso navegador, atualizo. Vamos lá, tipo de dado ficou bem pequenininho, né? Muito legal, interessante essa strong. Strong define que o texto é importante em um documento. Veja bem, vamos lá. A gente já viu inclusive a tag B para colocar negrito em um texto. Vou colocar um outro parágrafo aqui. Aqui nós temos um parágrafo de um copiado da internet. Eu não vou colocar a fonte aqui, mas é só para prática mesmo. Ok, então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar negrito. Essa primeira W3 schools eu vou colocar em negrito, então vou colocar o B, vou fechar. Ok, beleza, muito bem. Vou Ctrl S, vou no meu navegador e vou atualizar. Veja que o W3 ficou realmente em negrito. Vou colocar strong. Fechando aqui, vou abrir. Eu vou fechar aqui. Beleza. Vou dar um Ctrl S e vou atualizar o meu site. Pronto. Beleza, aqui não, aparentemente não
não mudou nada, né? Mas quando você usa o strong, e o strong ele é indicado, porque ele avisa para o navegador que aquela região é uma região atenção. A palavra atenção é uma palavra que você deve usar o strong. Por quê? Porque você está chamando atenção, é uma coisa, é um destaque maior, o site tem que dar uma ênfase maior àquela parte do texto, né? Então não é só a questão, como eu já falei, visual. A visual tanto faz o strong como o B, né, de bold, tanto faz para o usuário normal, não tem problema, mas para o navegador ele vai ter um tratamento diferenciado usando o strong e usando o B, tá bom? Vamos para o próximo. Sub define o texto marcado como subscrito e sup define o texto marcado como subscrito. Essas duas tags são bem simples. A gente vai voltar para o nosso código e vamos ver aqui. Vamos lá. Então H2O, dá um Ctrl S, vamos lá. Se eu atualizar aqui meu site, veja que o H2O ficou normal. H2O, mas eu quero que esse 2 fique baixo. Então o que é que eu faço? Eu coloco o sub aqui e fecho 2 aqui, beleza. Vamos lá, dá um Ctrl S. Quando eu atualizar, veja que vai acontecer, ele vai ficar normal, H2O, com 1, 2, um pouco abaixo da linha. Agora a gente vai fazer com o sup, né? Sup é muito parecido, 2 ao quadrado. Então veja que o ao quadrado, se eu dar um Ctrl S, visualizar no navegador, vai ficar 22 aqui normal, não vai ficar a raiz aqui. Então, nesse caso eu vou subir ele, colocar sup, na verdade agora é sup, e nesse caso aqui sup, beleza. Dá um Ctrl S, eu vou observar agora, veja que agora ficou 2 elevado ao quadrado, tá bom? Então basicamente é essa, eu não vou esticar muito, senão você vai ficar muito cansativo. Não esqueçam de dar uma visitada lá na w3schools.com e dar uma olhadinha em outras tags disponíveis. O teste na sexta-feira será apenas das tags discutidas hoje aqui nessa aula. Muito bem, um bom final de semana para vocês, que vocês aproveitem bastante, se cuidem. Na semana que vem tem muito mais. Um abraço.